turma do 6º ano, professora Elane falando. A nossa aula hoje vai ser sobre a cultura grega e o helenismo, parte 2. Vamos falar sobre a pintura. Era uma arte que estava ligada à produção de cerâmica. Os belos vasos produzidos eram conhecidos pelo equilíbrio de sua forma e pela harmonia entre o desenho, as cores e o espaço utilizado para a ornamentação. Esses vasos poderiam servir para os rituais religiosos, mas também eram usados para armazenar água, vinho, azeite e mantimentos. Por isso a sua forma correspondia à função para que eram destinados. Entre os vários tipos de vaso temos ânfora, são vasos feitos em barro ou terracota, com duas asas simétricas e serviam para o transporte e armazenamento de gêneros de consumo. Era usado pelos gregos e romanos para conter, sobretudo, líquidos, especialmente o vinho. Servia para conter azeite, frutos secos, mel, derivados do vinho, cereais ou mesmo a água. Hidra, usado para armazenar líquidos, tinha 3 asas, uma vertical para segurar enquanto corria a água e 2 para levantar. Cratera tinha a boca muito larga, com o corpo em forma de um sino invertido. Servia para misturar a água com o vinho. Os gregos nunca bebiam vinho puro. Os vasos possuíam pinturas que retratavam pessoas em suas atividades diárias e cenas da mitologia grega. A escultura. Na escultura havia o antropomorfismo, esculturas de formas humanas. As estátuas gregas adquiriam equilíbrio, perfeição das formas e sensação de movimento. O período de maior esplendor da escultura grega foi o clássico e helenístico. Os principais mestres da escultura grega são Praxíteles, celebrado pela graça de suas esculturas, foi o primeiro artista que esculpiu o nu feminino. Cleto, autor de Doríforo, o condutor da lança, criou padrões de beleza e equilíbrio através do tamanho das estátuas, que deveriam ter 7,5 vezes o tamanho da cabeça. Fídias, talvez o mais famoso de todo o autor de Zeus Olímpico, sua obra-prima e de Ateneia, realizou toda a decoração em baixos relevos do templo. Paternon, as esculturas dos frontões, das métopas e dos frisos. Lísipo representava os homens tal como se vê e não como são. São verdadeiros retratos. Foi Lísipo que introduziu a proporção ideal do corpo humano com a medida de 8 vezes a cabeça. Miron, autor de Discóbolo, homem arremessando o disco. A filosofia. Durante o período clássico, a situação econômica de Atenas e de outras cidades gregas acabou permitindo o surgimento de um grupo de pessoas que começaram a criticar as crenças, os mitos, construindo novas teorias a respeito da sociedade, do homem e do mundo. Essas pessoas ficavam discutindo política na ágora, elaborando hipóteses sobre o mundo da natureza. É interessante salientar que essas pessoas só conseguiam teorizar acerca do mundo porque havia uma grande quantidade de escravos que trabalhavam para sustentar esses homens privilegiados. Entre os principais filósofos temos Aristóteles, Sócrates e Platão. Bem, a cultura grega e o helenismo, capítulo 9, parte 2, nas páginas 107 a 111. Agora vocês vão fazer um exercício da página 112 a 114. Mãos à obra.